A paz do Senhor Jesus, muito bom dia a todos. Mais uma vez quem vos fala é o servo do Altíssimo nessa manhã. A palavra de Deus que eu quero compartilhar: vendidos ao pecado. Quantos estão vendidos ao pecado nessa manhã? Mas como assim? Como assim? Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 21, verso 20. Disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Uma pergunta. Respondeu ele: achei-te porque te vende para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Verso 21. Trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, arrancarei de Acabe todo o homem, escravo ou livre de Israel. Verso 22. Farei com que a tua família, como fiz com a de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baza, e filho de Aia, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Provocar a Deus. Aqui ele está falando que Elias estava repreendendo o pecado. Ele repreendeu o pecado. Você pode ler no capítulo aqui 22, verso 14. 1 Reis 22, verso 14, ele diz: Micaía, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, que o Senhor me disser isso, falarei. Ele fala da coragem, 2 Reis 3, verso 14, da inspiração divina, 2 Crônica 24, 20, reformadores corajosos, 2 Reis 3, verso 14. Aqui Elias estava repreendendo quem? O rei. O rei estava sendo repreendido por causa do quê? Dos seus pecados. Quantos estão na imundície, estão na transgressão, estão no pecado, não estão nem aí, não abandonam a vida que estão levando, afrontando a Deus, provocando Deus com seus pecados, com as suas ideias, seus antiteses, antipensamento? Não, porque está vindo um novo mundo. Como é que está vindo um novo mundo se a Nova Jerusalém não desceu? Você já parou para pensar? Se a Nova Jerusalém não desceu, como é que está vindo um novo mundo? Velhas artimanhas que estão sendo introduzidas e inseridas, que a humanidade não está se antenando, não está se ligando e está aceitando aquilo que Satanás está impondo ao mundo. Satanás está pedindo adoração. Satanás quer ser glorificado como Deus, quer ser adorado, quer ser exaltado. Em 2 Crônica, no capítulo 24, verso 20, então ele diz: então o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote de Joiada, e ele se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz o Senhor Deus, porque desobedeceis aos mandamentos do Senhor, não prosperarei, e porque deixaste o Senhor também, ele vos deixou. Aqui ele está falando da inspiração divina. Jeremias 1, verso 9, salário do pecado que é a morte, a adversidade. Zacarias está aqui em Mateus 23, no Novo Testamento, 35. Mateus 23, 35, a honra e a glória dada ao nosso Deus. Mateus 23, 35, ele diz: assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquia, a quem mataste entre o santuário e o altar. Aqui ele fala de perseguição, de martírio, crucificação. Ele fala de Abel em Hebreus 11, verso 4, do homicídio, da retribuição em Hebreus 10, verso 30, e do sangue sobre as pessoas do martírio, e de Zacarias em Lucas 11, verso 51. Nessa manhã, Lucas 11, verso 51, ele diz: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Sim, e vós digo que será cobrado dessa geração. Ele fala de Abel, o julgamento das obras, o martírio, Atos 7, verso 58, Zacarias, e Mateus 23, verso 13. E pedras de tropeço ele fala. É escravo do pecado. Você tem que refletir sobre você, fazer uma análise. Olha, mas qual é o meu pecado nessa manhã? Você se vendeu ao seu pecado, se sujeitou.
Quantos de vocês estão sujeitos, vendidos ao seu próprio pecado? Não consegue se libertar, está enraizado. Você sabe, não precisa nem eu falar no que você está enraizado. Isso criou uma raiz, tu acha que isso é a solução, tu acha que isso é a porta. Tem horas que te alivia, tem horas que não. Até quando você vai ficar nessa situação? Até quando você vai deixar se levar nessa situação? Até quando? Por isso que o título é Vendido ao Pecado. Você se vendeu ao seu pecado. Em 2 Reis, capítulo 17, verso 17. 2 Reis, capítulo 2, versículo 17. Amém? 2 Reis. A honra e a glória seja dada ao nosso Deus. 2 Reis 17, verso 17. Louvado seja o nosso Deus nessa manhã. 17, verso 17, ele diz: Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, deram-se adivinhação, criam em agouro e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a ira, escravidão espiritual. Isaías 50, verso 1, magia, feitiçaria, verso 21, verso 6, e provocar a Deus e sacrifício. Quantas crianças nesse exato momento estão sumindo? Estão sendo sacrificadas? Você tem ideia disso? Quantas crianças estão sendo sacrificadas nesse momento? Quantas crianças estão perdendo as suas vidas nesse momento? Tudo em detrimento da sua riqueza, da sua glória, da sua fama e seu estado. Aquele pensador fala tão bonito, mas ele sacrificou uma vida. Aquele cantor tem tantos milhões de disco vendido, sacrificou uma vida. Aquele se elegeu a presidente de uma nação, sacrificou uma vida. Aquele, ele é um grande compositor, ele é um grande, como é que eu posso dizer, um grande professor, porque ele fez pacto. Ele se vendeu ao pecado, se submeteu, se sujeitou ao pecado. Ao invés de se submeter e se sujeitar a Deus, se sujeita ao pecado. Faz pacto para ter status lindos, status bonito, falar bem, ter uma oratória, uma eloquência. Faz pacto com os demônios, ceifando vida, sacrificando vida. Quantas crianças estão sumindo agora e ninguém mais vai achar? Se vendeu ao pecado. Lá no prostíbulo, no trabalho, eu sou a que mais ganha. Por quê? Se vendeu ao pecado. Fez pacto com a entidade. Fez pacto com o demônio. Quantos fizeram pacto com os demônios? Pastores. Vários deles fizeram pacto. Se venderam ao pecado. Quantas igrejas satânicas existem por aí, todo dia abrindo, aparecendo igreja nova. Não, mas aqui Deus está nesse lugar. Mentira. Demônio expulsando o demônio, quando são 11 horas e 59 minutos. Então, em 2 Reis, verso 17 e 17, ele fala que também fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas. Acontece isso muito aonde? Na África. No verso 19 ele diz: pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou diante da sua presença, nada mais ficou, somente a tribo de Judá. E até mesmo Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, e andaram nos costumes que Israel tomou para si. E pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, ele os oprimiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que expulsou diante da sua presença. E quando separou Israel da dinastia de Davi, fizeram um rei, Jeroboão, filho de Nebat, ao qual afastou Israel. De seguir o Senhor o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Não se afastaram deles, até que o Senhor os tirou de Israel da sua presença, como falara por intermédio de todos os seus servos,
Esse profeta. Assim foi Israel deportado da sua terra para a Síria, onde até o dia de hoje. Viu? Por causa do quê? Do seu pecado. E onde é que Israel está? Na Síria. A Bíblia dá o lugar exato onde Israel está. Onde está a terra de Israel. A verdadeira terra. Porque perderam tudo? Por causa do seu pecado. Vale a pena nessa manhã se vender para o pecado? Vale a pena se submeter ao pecado? Pense nisso nessa manhã. No livro de Isaías, capítulo 50, para nós terminarmos, 50, verso 1, nessa manhã, no capítulo 50, verso 1, ele diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de sua mãe. Ele fala do pecado de Israel, a obediência do servo. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe. Está lá em Deuteronômios 24, verso 1, você pode ler depois. Pela qual eu rejeitei, ou quem é o meu credor? A quem eu vos tenha vendido? Por causa das vossas maldades foste vendido, por causa das vossas transgressões. Vossa mãe foi repudiada. A alienação de Deus, escravidão espiritual, e o salário do pecado é a morte. Isaías 52 também, verso 13, ele fala: ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele fala do poder de Deus, da humildade que Jesus tinha, da profecia e Cristo humilhado. Não é esse Jesus pintado aí que tu vê no quadro, olhinho verde, olhinho azul. Não, não tem nada a ver com esse Jesus aí. Aqui está dizendo outra coisa bem diferente. É um Jesus que se humilhou. Semblante de dor, semblante de sofrimento, de tristeza, tudo estava sobre ele. E aí tu quer pintar um Jesus que não existe na parede. Ah, mas meu Jesus aqui tem os olhos verdes, ele é lindão, bonitão. É. Só que esse Jesus que está no quadro é o próprio Satanás. Desperta, tu que dorme. Se Jesus nasceu em Israel, como é que ele vai ter olho azul, vai ter olho verde? Nesses quadros moldurados nas paredes. Nada mais é do que estar adorando a Satanás e tu está se vendendo para ele. É verdade ou mentira que eu estou falando? Sim ou não? Em Romanos capítulo 7, verso 14, nós vamos encerrar nessa manhã. Um excelente almoço para você e a sua família, a honra e a glória. Deixe seu like, deixe seu comentário, amém? Para que você possa receber os vídeos, amém? Em Romanos capítulo 7, verso 14, nós vamos encerrar e eu vou ficando por aqui. 7, verso 14, ele diz assim: bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao que é o pecado. A perfeição da lei, 1 Timóteo 1, verso 8, a carnalidade e a escravidão espiritual. Em 1 Timóteo, então, vamos no capítulo 1, lá no verso 8, 1 Timóteo, no verso 8 ele diz assim, perdão. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente a perfeição da lei, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para o transgressor e rebelde, os irreverentes, os pecadores, os ímpios, profano, para os parricida, matricida e homicida. Irreverência, homicídio, ímpio, malfeitor, desobediência, rebelião, propósito da lei e impiedade. Você pode ler Hebreus 2, verso 2 e também 1 a Pedro 4, verso 18. A honra e a glória é dada ao nosso Senhor. Aqui entrego as palavras do Senhor e que o Espírito Santo continue falando forte ao teu coração nessa manhã. Amém? Amado, abandona o teu pecado enquanto é tempo. A tua oportunidade, o teu último dia pode ser hoje. Tu se vendeu. Quantos se venderam dentro das empresas? Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Quantas se venderam para chegar a um cargo dentro de uma empresa? Pare e pense.
um cargo amaldiçoado, um cargo que não veio da mão de Deus, mas veio da mão do diabo. Deitou, rolou, fez para alcançar o cargo que queria. O Espírito de Deus revela na sua palavra. O Espírito de Deus revela as pessoas nesse momento que se deitaram para alcançar um cargo dentro da sua empresa. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado nessa tarde. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde hoje e sempre. Peço perdão e misericórdia se falei algo que não agradou o irmão, a irmã. Agradeço também ao carinho a cada um de vocês nesse imenso país e as demais nações aonde eu chego. Que Deus abençoe, irmão. Peço perdão e misericórdia nessa manhã, se te magoei ou te feri. Amém? Por causa das minhas palavras. Mas eu falo aquilo que o Senhor manda e não aquilo que eu quero. Amém? Que Deus abençoe e que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um excelente almoço. E agradeço mais uma vez ao teu carinho, né? E